agradecemos e te louvamos for your goodness and your watch care. pela tua bondade e teu cuidado para conosco. We thank you for the truths that have been shared Te agradecemos pelas verdades que têm sido compartilhadas and are grateful for the transformation of our lives. e estamos gratos e gratos pelas transformações em nossas vidas. We thank you in Jesus' name. Amen. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Share my screen. Vou compartilhar minha tela. Okay. So, welcome everyone to the camp meeting. Mais uma vez, sejam todas bem-vindas, bem-vindos à nossa campal. As you can see by the title of my presentation, Como podem ver no título da minha apresentação, we are going to review methodology. iremos revisar metodologia. But before we do that, Mas antes de fazermos isso, I want us to see where we are in history gostaríamos que vejamos onde nos encontramos na história, by drawing out the combined line of the priests and the 144,000. ao delinearmos as linhas combinadas dos sacerdotes e dos 144.000. So we have 1989, Temos 1989, 2001, 2001, 2014, 2014, 2019, 2019, 2021, 2021, Sunday law, decreto dominical, close of probation, Daniel 12:1, fechamento da porta da graça, Daniel 12, versículo 1, and second advent. e segundo advento. We then observe that between every major waymark, we have the repeating pattern. Logo observamos que entre cada marco maior existe um padrão repetitivo, Symbolized by Boston, Concord, and Exeter from Millard history. simbolizados por Boston, Concord e Exeter da história milerita. So, can someone tell me what was the increase of knowledge and formalization for each dispensation? Alguém pode me dizer qual foi a formalização e aumento de conhecimento para cada uma dessas dispensações? So, I'm not looking for an external message. Não estou buscando mensagens externas, We're just going to focus on the internal. apenas iremos focar no interno. So, give me the date and the message that arrived there. Dê-me a Um, data e a mensagem que chegou naquele momento. yes, Sarah. Sa- 1991. Daniel 11:45. So Sarah said 1991 and Daniel 11 to 45. Então, 40 to 45. Sara disse 1991 e Daniel 11:40-45. So I agree with the year, but before Daniel 11, 40 to 45, there was another message. Yes, before. Concordo com o ano, 1991, mas antes dessa mensagem, Daniel 11:40-45, teve outra mensagem. So she said reformalized, so I'm gonna put line upon line. Então, vou colocar aqui linha sobre linha. Okay, who wants to give me the next date? Quem gostaria de me dar a próxima data? What was our formalization at Exeter for this dispensation? Qual foi a formalização para Exeter, para essa dispensação? The 96? Yes, 1996.
1996. And what was the message? E qual foi a mensagem? Yeah, what was the time at the end? Tempo do fim? Yes. So we put Daniel 11:40 to 45. Então colocamos Daniel 11:40 a 45. Okay, moving on to the next one. Can someone give me the date, the year, and the message? Avançamos para o próximo marco. Alguém me dê o ano e a mensagem. Yes. 2009, 25, 20. So she said 2009 and 2520. Então, ela disse 2009 e 2520. That is correct. And wants to give me the formalization. Isto é correto e quer me dar a formalização? Yes? What? 2012. And what's the message? Time. Yes. 2012. E qual foi a mensagem? Tempo. All right. Moving on to the next dispensation. What was the increase of knowledge between Avan- 2014 and 2019? Avançando para a próxima dispensação, qual foi a mensagem e o ano entre 2014 e 2019? Did somebody say something? The date's 2016. Yes. A data é 2016. What? No. Yes. The what? No. Yes. No. So what opened the message of equality? What do we understand? O que abriu a mensagem da igualdade? O que entendemos acerca disso? Yes, King of the North and King of the South. Rei do Norte e Rei do Sul. And so the next one, I kind of said 2018 we have equality. Então, eu disse 2018, aqui temos a igualdade. And then 2019 is the increase of knowledge on the line of the 144,000. So what message opened up there? Então, 2019 seria o aumento de conhecimento na linha dos 144 mil. O que se nos abriu ali? Not yet. Yes. Feminism. Feminismo. Okay. And then 2019, what was the increase of knowledge after 2019? Yes, and what was the year? Qual foi o próximo marco depois de 2019? May 2020. May 2020, and we marked the message of the Epistle. Maio 2020, ali marcamos a mensagem sobre o touro Apis. Okay, and what was the formalization in this history? E nessa história, qual foi a formalização? August 21. August 2021. Agosto de 2021. Same-sex marriage. LGBTQ, yeah. LGBTQIA+. And then what was the message? 2021 was the formalization on the line of the 144,000. Então, 2021 foi a formalização na linha dos 144 mil. So what was the message there? Qual foi a mensagem aí? Yes, radical feminism. Feminismo radical. And specifically, we mark October 2021. Mais especificamente, nós marcamos outubro de 2021. In this history, in the next dispensation, what are we saying is increase of knowledge?
Na próxima dispensação dissemos o quê? Qual seria o aumento de conhecimento? Mm-mm. 2022, Vespers. Yes, so we say June Junho, 24, 2022, and we mark Vespers. 24 de junho de 2022, marcamos os estudos vespertinos. Okay. And then according to Brendan's presentation, he marked May 30th, 2024 with time, when Elder Terry predicted Sunday law. E, de acordo com o estudo de Brandon, ele marca o 30 de maio de 2024, onde a anciã Terry marcou o tempo So, predizendo o decreto dominical. so the big question is, where are we? A grande questão é onde nós nos encontramos. Are we before, at, or after the Sunday law? Estamos antes ou depois do decreto dominical. Is July 2024 the Sunday law? Então, será que julho de 2024 é o decreto dominical? And to answer that question, we need to know how to use methodology. E para responder essa pergunta, é preciso que saibamos usar metodologia, Not only to understand our waymarks, não apenas para entender os nossos marcos, but also to look and consider the methodology that was used to get to the conclusions. mas também para avaliar e considerar a metodologia que foi usada para chegar a essas conclusões. So we got to be familiar with the methodological techniques that we used in this movement. Então, precisamos estar familiarizados com os métodos, a metodologia que usamos nesse movimento. So we will be going back to the basics E assim, iremos voltar aos fundamentos and do a simple review of some of William Miller's rules and some techniques of parable methodology. e iremos fazer uma revisão simples de regras de Guilherme Miller e de metodologia sobre parábolas. So let's start by defining what we mean when we say methodology. Primeiramente, vamos definir a que nós nos referimos quando falamos de metodologia. So methodology is basically hermeneutics. Metodologia é basicamente hermenêutica. And if you look it up, hermeneutics is the science and art of interpreting something. Se você for pesquisar, você vai ver que hermenêutica é basicamente a ciência e a arte de interpretar algo. And such as written text, verbal or nonverbal communications like facial expressions. Seja isso texto escrito, comunicação não verbal, o não verbal, no caso, expressões faciais, por exemplo. Okay, so it's a science because there are objective rules that we use to interpret things. Se é uma ciência, é porque existem regras objetivas que nós usamos para interpretar coisas, But it's also an art because we use common sense and logic. mas também é uma arte porque nós usamos sentido comum e lógica. So it takes practice and skill to use methodology. Seja, requer prática e habilidade para usar metodologia. So exegesis is a type of hermeneutics. Exegese é um tipo de hermenêutica. Exegesis is the science and art of interpreting written text. A exegese é a ciência e a arte de interpretar texto escrito. So it's interpreting written things. Ou seja, é sobre interpretação de texto escrito. So methodology is more than just reading. Metodologia é mais do que apenas ler. It's extracting meaning from the words, and we use rules to help us do that.
Leitura, né? É extrair significado das palavras e usamos regras para fazer isso. So in this movement, we use William Miller's rules and techniques like juxtaposition and chiasm, Então, nesse movimento, nós usamos regras como as de Guilherme Miller e técnicas como justaposição e quiasma, which we refer to as parable methodology. e nós nos referimos a essas métodos como metodologia. In general, Me- William Miller's rules help us focus on word study, Metodologia de parábola. De uma forma geral, as regras de Miller nos ajudam a olhar para nosso estudo, and the techniques of parable methodology helps us study the structure. e a metodologia de parábolas nos ajuda a estudar a estrutura. But William Miller's rules are all parable methodology. Mas as regras de Miller são todas metodologia de parábola. So about 90% of the information can be gained from the study of the words. Então, 90%, por volta de 90% de um estudo pode ser extraído das palavras, das And about informações. 10% from the study of the structure. E por volta de 10% pode ser extraído da estrutura. And parable methodology gives us the tools Metodologia de parábola nos dá as ferramentas to dig out hidden prophetic treasures that have never been discovered before. para escavarmos verdades proféticas escondidas que nunca, jamais haviam sido vistas antes. So using parable methodology can be like using the scientific method. Então, usar método de parábola pode ser como usar um método científico. In scientific research, they use the scientific method, Na pesquisa científica, se usa método científico, which are these systematic steps for testing a hypothesis. onde se usa passos sistemáticos para a gente testar a nossa hipótese. It begins with knowing the background, Começa com o conhecimento do passado, do contexto, making observations and collecting preliminary data, fazendo observações e colhendo dados preliminares. then forming a question and a hypothesis, Logo, na formação de uma pergunta, questão e hipótese, gathering data by experimentation, juntar dados através de ensaios ou experimentos, analyzing the data to draw conclusions, logo analisar os dados para tirar conclusões and then publishing and presenting the results. e, em seguida, publicar e apresentar os resultados. Similarly, in prophetic research, E, de forma semelhante, na pesquisa profética, we begin with having a broad general knowledge of the Bible stories, Ellen White writings, history, começamos com um conhecimento amplo da história dos escritos Ellen White e das escrituras, or any subject you're studying. ou qualquer assunto que seja que nós estamos estudando. This includes knowing the templates that were developed in the earlier history of this movement, Isso inclui os estudos no início desse movimento, like the reform lines, the major waymarks, como as linhas de reforma, os marcos principais, the model of agriculture, geography, cultura, a geografia, the symbology of words and numbers, simbologia de palavras e números. like what does a flood represent, what does the number 4 symbolize, Então, o que significa, que simboliza, representa o número 4, por exemplo. and also knowing the characteristics that line up at each waymark. E também as características que se alinham com cada marco. For example, we marked tearing time at 2001, Por exemplo, marcamos
Tempo de Tardança em 2001, Doubling at Midnight Cry, uma, o duplo, né, a repetição no Clamor da Meia-Noite, Flood at Sunday Law, and so on. o dilúvio no Incrédulo Umbilical e assim em diante. Then we can form an intelligent question or theory E logo podemos formular uma pergunta inteligente, uma teoria, and test it using parable methodology e podemos testá-la através da metodologia de parábolas to get information from which we draw conclusions. para tirarmos informações das quais podemos tirar conclusões. And then we share with others so that others can consider our conclusions too. E logo podemos compartilhar isso com outras pessoas para que outras pessoas possam tirar suas conclusões também. But unlike the scientific process, Mas diferente do processo científico, parable methodology is not the step-by-step process a metodologia de parábola não é um processo passo por passo, where you objectively follow an experimental design. onde você segue uma estrutura de experimento. Instead, it's more fluid. O processo é mais fluido, It's more like looking for hidden treasure, é mais como procurar por tesouros escondidos, where you use clues from here and there, onde você utiliza dicas ali e aqui, but work backwards and forwards to find that treasure. onde você trabalha de frente para trás, trás para frente para encontrar o tesouro. We do have general rules, though, Porém, temos regras gerais, such as consider the context and look up the words first, onde nós consideramos primeiramente o contexto e as palavras, but from then on, knowing what rules to apply and how to apply the information mas daí em diante, né, escolher o que a gente vai olhar e como processar essa informação is a skill and an art that requires both the use of methodological techniques and common sense. é uma arte, uma habilidade que a gente vai adquirindo e juntando com o senso comum. And for me, I find that subjective part to be the trickiest. E para mim, eu penso que a parte de se manter objetivo é a parte mais desafiadora. And so I think it's good when teachers walk through methodology when they're presenting, Então, me parece bom quando as pessoas repassam metodologia quando apresentam, because number one, it is useful for us to practice so we can get better at using methodology. porque, em primeiro lugar, é bom para nós, para que pratiquemos e tornamos melhores no uso da metodologia. And number two, we will be more confident in our conclusions because we know how we got there. E número dois, nós tornamos mais confiantes em nosso estudo e porque a gente sabe como chegamos até lá. And so the exercises that Elder Parminder did in the Slovakian camp meeting, E sendo assim, os exercícios que o ancião Parminder fez na Campal, na Eslováquia, where he walked us through methodology and the logic of getting the answers, onde ele nos levou pelo processo de metodologia e como chegar a certas respostas, is valuable practice for us. são uma prática valiosa para nós. And so now let's review some of William Miller's rules. Então, agora vamos olhar para uma das regras de Guilherme Miller. We are just going to go over rules 1 and 5 for time, Vamos olhar apenas para a regra 1 e 5 por causa do tempo. and we won't be reviewing the proofs, but rather go over examples of each rule. E não vamos revisar as provas, mas apenas vamos usar alguns exemplos. So, rule 1 says every word must have its proper bearing on the subject presented in the Bible. E a primeira regra diz: toda palavra deve ter sua relação adequada com o assunto apresentado na Bíblia.
So what is this rule saying? O que diz essa regra? So here is a verse, Aqui temos primeiro, and um here are versículo, the words of the verse. e aqui as palavras do versículo. So when you look at a verse, Então, quando você contempla um versículo, each words in the verse are going to have a weight on the verse. cada palavra contida no versículo terá o seu próprio peso dentro do versículo. But you have to figure out how much weight each word has, Mas você precisa decidir quanto peso você vai dar a cada palavra no versículo, because according to rule 1, every word must have its proper bearing. porque de acordo com a regra número 1, cada palavra precisa ter a sua relação própria, o seu peso próprio. So in general, when looking at any statement, Então, de uma forma geral, olhando para qualquer declaração, you need to know your subject. você precisa conhecer o seu assunto, o tema. Then look at every word and determine which ones are unimportant or important based on your subject. Logo, de acordo com o seu tema, o assunto, você vai decidir quais as palavras importantes e quais não são importantes. The important ones should have more bearing or weight on your subject, Sendo assim, as palavras mais importantes devem ter mais peso com relação ao seu assunto, seu tema. and you should consider those words because they will help you understand your subject. E você deve compreender bem essas palavras porque elas terão um impacto no seu assunto, no seu tema. So let's look at some examples. Então, vamos olhar para alguns exemplos. When Elder Tess was trying to learn about midnight, Quando a anciã Tess estava tratando de entender sobre meia-noite, she found the word midnight in Acts 27:27. ela seguiu a palavra meia-noite em Atos 27. And to her, what were the important words? E para ela, quais foram as palavras importantes? So the important words were midnight, Então, as palavras importantes foram meia-noite, the 14th night, eh, a noite número 40, and this doubling, 27:27. ehm, e versículo 27, o primeiro a 14ª noite, não? E depois, And so she saw the characteristics of the midnight cry in the verse. então ela viu as características ehm, no versículo, Marked by the word midnight, 14th night, and the doubling, 27:27. marcadas pelas palavras meia-noite, 14ª noite e a porção dobrada, né? 27. And after knowing that Acts 27 was the midnight cry, E depois que ela soube que Atos 27 era o clamor da meia-noite, she was able to go to other verses ela pôde então ir a outros versículos in the chapter no capítulo and work backwards and forwards to align the rest of the story with the major waymarks. e conseguiu então ir de trás para frente, frente para trás, para estabelecer os outros marcos That had been previously established in this movement. que haviam sido estabelecidos previamente no movimento. So the subject was midnight, O assunto era meia-noite. and the important words that had the most bearing were the doubling, 27:27, the 14th night, and midnight. E as palavras mais importantes, os termos mais importantes eram a porção dobrada, né? 27, a 14ª noite e meia-noite. We can also apply Rule 1 to secular texts like the Constitution. Nós podemos também aplicar essa primeira regra a textos seculares, como a Constituição.
So the subject we're interested in is gun rights. Se o assunto pelo qual nós nos interessamos seria o direito de porte de arma, So what are the important words? quais seriam as palavras importantes? And can someone call out? Yes. Militia. And so Sarah said militia and people. Então, Sara disse milícia e pessoas. So if we're trying to understand who can bear arms, Então, para entendermos quem pode portar armas, the important words that will have the most bearing on our subject will be militia and people. as palavras que mais terão peso no nosso assunto seriam milícia e pessoas, povo. So based on your subject of interest, Então, baseado no seu assunto e seu interesse, you can determine which words have more or less bearing on your subject. você pode determinar qual palavras terão mais ou menos peso no seu assunto. And those with more bearing will help you understand the subject better. Aquelas que terão mais peso vão te ajudar a entender seu assunto de uma forma melhor. Some words will shed more light on the subject than other words. Algumas palavras te darão mais luz sobre o assunto que outras palavras. And I think we can apply this on a bigger level. E me parece que podemos aplicar isso a um nível maior. For example, some lines of history will shed more light on our history than other lines. Por exemplo, alguns algumas assuntos vão dar mais luz sobre a nossa história do que outros. Linhas, perdão. So moving on to William Miller Rule 5. Então, avançando para a regra número 5 de Guilherme Miller. It says scripture must be its own expositor since it is a rule of itself. A escritura deve ser seu próprio expositor, uma vez que é uma regra de si mesma. We like to summarize this rule as the Bible is its own dictionary. Nós gostamos de resumir essa regra como de tal forma que a Bíblia é o seu próprio dicionário, Because all the prophets that wrote it followed the same rules. já que todos os profetas que escreveram a Bíblia seguiram as mesmas regras. And if you look through the Bible, you will see that you can define words using parable methodology. E se você olhar para a Bíblia, você consegue ver que você pode definir palavras usando metodologia de parábola, Like repeat and enlarge and chiasm. como repetir e ampliar e quiasma. So here's an example of repeat and enlarge. Aqui um exemplo pela repetição e ampliação. So in Acts 27, Cyprus means fair according to Hitchcock's dictionary. Então, em Atos 27, Chipre significa bonito ou belo, de acordo com o dicionário de Hitchcock. And what Elder Tess did was she looked to define fair in the Bible. E o que a anciã Tess fez foi, ela procurou pela Bíblia pela palavra belo. So she went to Song of Solomon 4:7. E assim ela foi para o livro Cantares, capítulo 4, versículo 7. It says, Thou art all fair, my love, there is no spot in thee. E ali diz: Tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. So this verse is a repeat and enlarge. Esse versículo é uma repetição e uma ampliação. To be fair means to have no spot. Então, ser formosa significa não ter mácula. Does everyone see that? Todo mundo enxerga isso, não há defeito. So fair means to be spotless, so we apply it to the living testimony.
Então, ser formosa significa ser sem mácula, sem defeito, e aplicamos isso ao testemunho vivo, which is living a clean, pure life. que significa viver uma vida limpa e pura. And when Ellen White talks about the living testimony, E quando Ellen White fala sobre o testemunho vivo, she is describing the Millerite experience at the midnight cry. ela descreve a experiência dos mileritas no clamor da meia-noite. So we connect Cyprus to the midnight cry using its definition of fair. E sendo assim, nós associamos Chipre ao clamor da meia-noite através da definição da palavra formosa. Here is an example of using chiasm Aqui um exemplo pelo uso do quiasma to define words. para a definição de palavras. Daniel 12:10 says, "Many shall be purified and made white and tried, but the wicked shall do wickedly. And none of the wicked shall understand, but the wise shall understand." Daniel 12, versículo 10 diz: Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. So it first talks about the many who shall be purified, made white, and tried. Primeiramente, fala de muitos que serão purificados, embranquecidos e provados. Then it talks about the wicked who shall do wickedly. Logo, fala dos perversos que procederão perversamente. Then it talks about the wicked again who shall not understand. Mais uma vez, fala dos perversos que não entenderão. And then it talks about the wise who shall understand. E em seguida, fala dos sábios que sim entenderão. And so from this chiasm, we see that the many equals the wise. E através desse quiasmo, entendemos então que os muitos são iguais aos sábios. So this is an example of chiasm that helps us define the wise and the wicked. E sendo assim, isso aqui é um exemplo de quiasma que nos ajuda a identificar os sábios e os perversos. Okay, so now let's move on to parables. Vamos avançar para parábolas We're going to look at some techniques of parable methodology. e vamos olhar para algumas técnicas de metodologia de parábola. When we think of parables, we think of literal or natural stories with a symbolic or spiritual meaning. Quando pensamos em parábolas, nós pensamos em histórias, sejam elas naturais ou simbólicas, né, que têm um significado específico. So we think about this definition. E pensamos em especial nessa definição, An earthly story with a heavenly meaning. uma história terrena com significado celestial. And that is correct. Isso é correto, But parables mean more than that. mas parábolas significa mais do que isso. The word parable comes from the Greek word parabole, A palavra parábola vem do grego, da palavra parabolai, which also means a placing of one thing by the side of another, juxtaposition as of ships in battle. que também significa colocação de uma coisa ao lado de outra, justa posição, como de navios em batalha. A comparison of one thing with another, likeness, similitude. Uma comparação de uma coisa com outra, em semelhança ou similitude. So from its definition, we see that parable is not only natural to spiritual, Então, através dessa definição, vemos que uma parábola não é só sobre o natural e espiritual, literal to symbolic, literal e simbólico, but it's also juxtaposition, and you juxtaposition to compare and contrast things. mas também se trata de justaposição e também justaposição para comparar e contrastar coisas.
And these are some of the techniques that we use to study the structure of words, Essas são algumas das palavras que nós usamos para estudar palavras da Escritura passages, and also lines of history. e passagens e também linhas da história. So Elder Carpenter said, if you're going to juxtapose two things to learn the truth of something that you're not sure about, E Anselmo Parmina disse, se você está justapondo duas coisas para aprender sobre algo que você não tem certeza sobre, you have to carefully select an object or a model that you know the answer to. você precisa eleger cuidadosamente um objeto do qual você sim conhece o significado And that you're confident about. e do qual você está firme ou confiante. And and this was said in the context of understanding gun rights. Isso foi dito no contexto da compreensão de direitos sobre a arma, But I think this can be a general rule to follow. mas creio que pode ser uma regra que deve ser seguida em geral. So in the first presentation in the recent Slovakian camp meeting, Então, na primeira apresentação da Campal recente na Eslováquia, a question was asked, what does it mean that we reign with God? foi feita uma pergunta: o que significa que reinaremos com Deus? What does it mean to be equal with God? O que significa que seremos iguais com Deus? And to get a better understanding of that, he did this. E para chegar a um entendimento melhor sobre isso, ele fez o seguinte: You have parents and children, temos pais e crianças, and you have God and humans. temos Deus e seres humanos. And he compared how the model of children becoming equal to parents as they grow up Ele comparou como esse modelo, né, de pais e filhos, não conforme que eles vão envelhecendo ou se tornando adultas, can give us an idea of how humans become equal with God as they grow up in Christ. que isso nos pode dar uma ideia sobre como nós nos tornaremos iguais a Deus conforme que nós nos tornamos mais adultos. And he also contrasted the imperfection of parents with the perfection of God. E também contrastou a imperfeição dos pais com a perfeição de Deus. So here we see that we juxtapose an earthly relationship E aqui vemos então que estamos justapondo um relacionamento terreno with a heavenly to understand a heavenly relationship. para entender um relacionamento celestial, Natural to spiritual. natural para espiritual. So this is a classic example that illustrates using juxtaposition, compare and contrast in natural to spiritual. Então, isso aqui é um exemplo clássico pelo uso de justaposição, comparação e contraste natural e espiritual. Can we all see that? Todos e todas conseguem ver isso? Okay. So here's another example. Here's the line of Acts 27 Outro exemplo. Aqui temos a linha de Atos 27, that was unlocked through parable methodology. que desvendou a metodologia de parábolas. So here in Caesarea, Aqui em Cesareia, Paul gives a message of righteousness, temperance, and judgment to Felix and Agrippa. Paulo, ele dá uma mensagem de justiça, de temperança, eh, a Agripa e Félix. And which caused them to fear. Isso causou medo neles. So in 1989, which is how we marked this, 1989, que seria esse marco, did we give a message of fear to a state governor or a religious king?
Será que temos uma mensagem que causou temor em algum líder religioso, o rei terrestre? No, we didn't. Não, não fizemos So isso. then, so then how do we apply that down to our time? Então, como é que nós aplicamos isso ao nosso tempo? What parable methodology do we use? Qual metodologia de parábola nós usamos? So what we do is we take the symbol of the first angel's message, fear God, O que nós fazemos é nós pegamos o símbolo da primeira mensagem angélica, temei a Deus, and bring that down to 1989, e levamos isso a 1989, which is the time at the end when the first angel's message arrives. que é o tempo do fim, quando o primeiro anjo, a primeira mensagem angélica chega. We take the symbol of Felix, who's a Roman governor, Nós pegamos então o símbolo de Félix, que era um governador, governador romano, a state power, um poder estatal, and we apply him as USA at 1989. e nós aplicamos isso como Estados Unidos, 1989. Same with Agrippa. Agrippa is a Jewish king, a church power, O mesmo com Agripa, que é um rei judeu, um poder eclesiástico, and we apply him as a symbol of SDA at 1989. e nós o aplicamos como símbolo da IASG 1989. And so this is how we get the theme for our line. E assim nós determinamos o tema da nossa linha. So this is an example of using parable methodology of literal to symbolic, Esse aqui seria um exemplo pela metodologia de parábola para literal para simbólico, that helps us mark Caesarea in 1989. que nos ajuda a marcar Cesareia em 1989. So if you look at the Midnight Cry message, Se você olhar para a mensagem do clamor da meia-noite, you will see that we take people or numbers and turn them into symbols. você verá que nós pegamos pessoas e números e os tornamos em símbolos. We also take the definitions of names and places like Cyprus, Argus, E assim usamos também definições de lugares como Chipre e Argos, Paul, Paul or Demetrius, Paulo, Demétrio, and turn them into symbols that we then use to apply to our time. e logo fazemos deles símbolos que nós aplicamos a nosso tempo. And all these symbols can all provide clues and support to Waymark. E todos esses símbolos podem funcionar como indicadores para o nosso marco. So this is all parable methodology, and the Midnight Cry was built upon using this methodology. E tudo isso é metodologia de parábola, e aí a mensagem no clamor da meia-noite foi construída usando método de parábola. Parable is also related to the word parabola, A palavra parábola, ela tem seu significado em si na palavra parábola, because parabola also comes from the same Greek word parabole. que tem sua raiz nessa mesma palavra grega, né? Parabolé. In math, a parabola is a symmetrical curve Então, se refere a uma curva simétrica created when you cut a cone parallel with one of its sides. que ocorre quando você corta um cone de forma paralela a um dos seus lados. So when you cut it from here and look at it from this side, Então, se você fizer esse corte e olhar aqui do lado, what you're going to see is something like this. você verá algo como isso aqui. And so you're going to see this shape. E assim você verá essa forma. And so from here we get the concept of chiasm,
E daqui nós tiramos o conceito de quiasma, which is A, B, C, B, A, que é ABCCBA, alpha and omega. alfa e ômega, The beginning typifies the end. que o começo tipifica o fim, Because you see, we start here at one position and end at the same position. porque você vê como nós começamos em uma posição e terminamos na mesma. So from parabola, which are parables, Então, dessa palavra, parábola, que são parábolas, we get chiasm and alpha and omega. daí tiramos quiasma e alfa e ômega. And we already saw an example of how chiasm can help us explain things in the Bible Já vimos como o quiasma nos pode ajudar a explicar coisas da Bíblia, with Daniel 12:10, com Daniel 12, versículo 10, but we can also apply it to lines of progression mas também podemos aplicar isso a linhas de progressão to gain hidden information. para extrair informação. The classic example I want to bring up is the Eden to Eden model. E o exemplo clássico que eu gostaria de compartilhar é o modelo Éden a Éden, Of veganism, racism, and sexism. com os exemplos veganismo, racismo e sexismo. But we say plant-based is a more accurate term. E nós dizemos que alimentação baseada em plantas é um termo mais adequado. So in the beginning here, everything is good. Aqui no começo tudo está bom, And then sin happens, and with it comes the inevitable results of sin. logo acontece pecado e com ele os resultados inevitáveis do pecado. And then, so we have flesh meat, racism, and patriarchy. E assim nós temos carne, racismo e patriarcado. Then, and it's going to take God 4 reformatory movements E para Deus leva quatro movimentos reformatórios over 6,000 years ah, ao longo de um período de 6.000 anos to progressively restore us back to Eden. para restaurarmos de forma progressiva de volta ao Éden. So the chiasm here is we begin with a plant-based diet and equality, O quiasma seria aqui que nós começamos com uma alimentação baseada em plantas e igualdade, and we end with a plant-based diet and also equality. e assim também terminamos com uma dieta baseada em plantas e igualdade. Another example we use is in the beginning of the world, we see sexism, worship, and racism. Outro exemplo que podemos usar seria aqui no começo do mundo, nós vemos sexismo, adoração e racismo. And at the end of the world, we see racism, worship, and sexism. E no final do mundo, nós vemos racismo, adoração e sexismo. So this chiasm can show that the main issue to deal with in our history is sexism. E esse quiasmo, então, nos ajuda a ver que o assunto principal do nosso período é lidar com sexismo. And these are all lines of progression. E essas são todas linhas de progressão. So if you have a line of progression, Então, quando você tem uma linha de progressão, what you can do is you can cut it and do a repeat and enlarge. o que você pode fazer é você pode cortá-la e repetir e ampliá-la. And so in Acts 27, E sendo assim, em Atos 27, the line of the ship of Alexandria na linha do navio de Alexandria, is a repeat and enlarge of the line of the ship of Adramyttium. é uma repetição e uma ampliação do navio de Adramítio.
It repeats the line but also adds additional information. Repete a linha, mas também acrescenta informação adicional. It shows the same journey but the different ships show different perspectives. Mostra a mesma jornada, porém cada navio nos mostra perspectivas diferentes, Bad and good. bom e mal. And so what we have created now is line upon line. Perdão, mal e bom. E o que nós fazemos então é linha sobre linha, Just by using parable methodology. pelo uso da metodologia de parábola. Another important technique I want to review E há uma técnica importante que eu gostaria de revisar, is threading. que é o traçar de linhas, de um fio. So threading is like this. Então, traçar um fio é o seguinte: You have waymarks você tem marcos and you turn them into needles e delas você faz agulhas. and you're going to thread a theme or a story through the eyes of the needle. E o que você vai fazer? Você vai passar esse fio do tema da história através dessas agulhas. Why do we do this? Por que fazemos isso? Threading prevents you from incorrectly applying things out of context. Ehm, Isso te ajuda a aplicar as coisas corretamente no contexto. We can't take a waymark and expect to properly understand it when it's disconnected from its context. Não podemos pegar o marco e olhar para ele de forma isolada, fora do seu contexto, e achar que a gente consegue entendê-los corretamente. When it's disconnected from its surrounding waymarks. Quando ele se encontra, na verdade, desconectado dos seus marcos que o acompanham. So we can't pull 2024 out of its context E assim não podemos apenas tirar 2024 desse contexto and try to understand what happened in 2024. e para entender o que acontece em 2024. We need to see the whole story that connects the waymarks. Precisamos olhar para a história como um todo, eh, como se conectam os marcos. So you have to be able to thread the story or development of something Assim, você precisa ser capaz de traçar essa história e traçar isso de uma forma in order to understand it properly. para, então, poder entender isso corretamente. So in Acts 27, we mark the fall of the USA and SDA at Sunday Law. Então, em Atos 27, nós marcamos a queda dos Estados Unidos e da IAG no decreto dominical. And we can thread their progressive destruction from 1798 to shipwreck Sunday Law. E podemos traçar a sua destruição progressiva desde 1998 até o decreto dominical. At Sunday Law, we can mark the fall of the Sixth Kingdom, No decreto dominical, podemos marcar a queda do sexto reino, the Lamb-like USA, os Estados Unidos semelhantes a um cordeiro, and the rise of the Seventh Kingdom, the Dragon-like e USA. a ascensão do sétimo reino, Estados Unidos semelhantes a um dragão. The fall of the Sixth and the rise of the Seventh Kingdom Então, a queda do sexto e a ascensão do sétimo reinos. Elder Tess said that in one sense it is represented by USA as a dragon, A anciã Tess disse que seria representada de uma forma como os Estados Unidos como sendo um dragão, when Trump's last restraint is removed. quando as restrições finais de Trump são removidas. And to trace the removal of restraint at Sunday Law, E para a gente traçar a remoção dessas restrições no decreto dominical, we can thread the rise of dictator Trump simply like this. podemos traçar a ascensão de Trump ditador dessa maneira.
In 2016, the Republican horn is broken. Em 2016, o chifre republicano é quebrado With the election of Trump, com a eleição de Trump. but he is still restrained by the remnants of republicanism in the institution. Porém, ele continua sendo restrito pelos aspectos, os componentes republicanos nas instituições. In the 2019 and 2021 impeachments, Nos impeachment de 2019 e 2021, there was an opportunity to restrain him, houve oportunidades para restringi-lo, but he was not restrained. porém, ele não foi restrito. So he is progressively less restrained until the Sunday Law, Sendo assim, ele é de forma progressiva menos restrita até o decreto dominical, we see the last restraint removed. onde nós vemos a última restrição removida. So to properly understand the removal of restraint at Sunday Law, Então, para entendermos de forma adequada a remoção da restrição do decreto dominical and the rise of USA as a dragon, e a ascensão dos Estados Unidos como um dragão, we have to be able to thread a story. precisamos conseguir traçar uma história. And this short story E essa breve história shows the rise of dictator Trump. é a ascensão do ditador Trump. Many lines in the Midnight Cry demonstrate this technique of threading. Então, muitas linhas no Clamor da Meia-Noite demonstram essa técnica da gente traçar, Whether that be the line of feminism, seja, por exemplo, a linha do feminismo, gay rights, or information war. os direitos gay, sobre informação. So it is important to correctly understand the history of a subject Sendo assim, é importante entender corretamente o assunto a história de um assunto in order to see its correct application at a waymark. para enxergar a aplicação correta no seu marco. So these are some of the rules and techniques that we use in this movement. Essas são algumas das regras e técnicas que nós usamos no movimento. But there are more rules that we did not discuss today, Mas há mais regras que não discutimos hoje, like the triple application of prophecy, como a aplicação de profecia, the triple application of prophecy, a tripla aplicação de profecia, obrigado, or the rest of William Miller's rules, o restante das regras de Guilherme Miller. the rule of first mention. A regra da primeira menção. But it is important to know all of them Mas é importante conhecê-las todas so that you can study things out for yourself. para a gente poder estudar as coisas por nós mesmos. But there are many things to be careful about when you use methodology. Mas também há muitas coisas que nós precisamos ter cuidado quando nós estudamos com metodologia. For example, too little or too much information can make it hard to investigate a subject. Por exemplo, né, muita informação também pode tornar difícil estudar um assunto. Two proof texts can contradict each other. Dois textos prova podem se contradizer. Words can evolve meaning with time. Palavras podem envolver significados com tempo. And you may have to figure out if a counsel is an unchanging principle E você, de repente, terá que resolver se se trata de um conselho atemporal or an application of a principle, which is a policy. ou uma aplicação de um princípio que seria uma política. But if you get stuck, it's not that the methodology itself is wrong,
Mas se você ficar agarrado, preso, não é pelo erro na metodologia, Rather, we have to learn how to get better at using methodology correctly. mas é mais a questão da gente se tornar melhores no uso da metodologia. Using parable methodology is a science and an art Então, usar metodologia é uma ciência e uma arte that improves with practice and experience. que requer prática e experiência. And we shouldn't fear to study and be honest with ourselves. E não devemos ter medo de estudar e sermos honestos com nós mesmos, Because truth has nothing to fear from thorough investigation. porque a verdade não tem nada a temer de uma pesquisa e investigação própria de vida. It thrives on scrutiny. Ela depende de escrutínio. I remember Elder Terry once said that we should trust but verify. Lembro que Ancião Terry uma vez disse que devemos sim confiar, mas também verificar. And I know I personally take a lot of what I learned by faith. E eu pessoalmente sei que eu aprendo muito quando eu estudo a- pela fé, Even if I don't understand everything yet. mesmo quando eu não entendo tudo. But after hearing the various thoughts and ideas from different people, Mas uma vez que eu escutei várias ideias e pensamentos das pessoas, I have realized just how important it is to have a strong understanding of parable methodology, ficou claro para mim como é importante a gente ter uma compreensão clara e firme sobre metodologia, especially as we navigate through the Sunday law time period. especialmente ao navegarmos através do período do decreto dominical. I think we all should be comfortable with parable methodology so that we can use it correctly. Me parece que todas e todos nós devemos ser confortáveis usando metodologia para a gente navegar corretamente. Be sure in what we believe A gente ter certeza em que nós cremos and not be swept away by the internal and external flood of information. e que a gente não acaba sendo levada pela massa de informações internas e externas. This movement was built upon parable methodology, Esse movimento foi construído em cima de metodologia de parábola. and the Midnight Cry messages were opened using parable methodology. E as mensagens do clamor da meia-noite foram abertas através da metodologia de parábolas. And this methodology unlocked the lines of Adramitium, E essa metodologia abriu a nossa mente para Adramitio and the lines of Alexandria, e a linha de Alexandria and the 273 in the line of Alexandria e o 273 na linha de Alexandria linked us to Pyrrhic history, nos conectou com a história pírrica and the Diadochi Wars, e a Guerra dos Diádocos, which opened up the world wars. que nos abriu as guerras mundiais. Because we saw that the Fourth Diadochi War typified World War II, Porque vimos como a Quarta Guerra dos Diádocos tipificava a Segunda Guerra Mundial and the Third Diadochi War typified World War I. e a Terceira Guerra dos Diádocos tipificava a Primeira Guerra Mundial. So today our subject of interest is the Sunday Law. Hoje, então, o nosso assunto de interesse é o decreto dominical. And so now I'm going to bring some of the lines of the Midnight Cry together Agora eu vou juntar algumas das linhas do clamor da meia-noite to see what bearing they have on the Sunday Law. para vermos qual peso elas têm no assunto do decreto dominical, To see what information they can contribute to the Sunday Law Waymark. para a gente ver com qual informação podem contribuir para o marco do decreto dominical. So I just want to quickly go over the characteristics of Sunday Law that these lines show.
Então, gostaria de repassar rapidamente as características no marco decreto dominical que cada linha nos mostra. In the line of in the line of the ship of Adramyttium, Na linha do navio Adramitino, we mark Sunday law as Myra and Lycia. nós marcamos o decreto dominical em Mirra e Liceia. And we can mark bitterness, Aí podemos marcar amargor, harvest, colheita, the rise of USA, and the movement. ascensão dos Estados Unidos e do movimento. In the line of Alexandria, Na linha de Alexandria, we mark shipwreck as Sunday law, nós marcamos o naufrágio no decreto dominical and this was shipwreck on the island of Melita. e o naufrágio na ilha de Mélita, o And we Malta. can mark here two groups. E aqui podemos marcar dois grupos. One prays to God and the other prays to Castor and Pollux, Um grupo adorando Deus, outro adorando Castor e Pólux, which were gods of the sailors. que eram deuses dos marinheiros. In the line of the Third Diadochi War, Na linha da Terceira Guerra dos Diádocos, we mark Sunday law as 309 BC, marcamos decreto dominical como 309 antes de Cristo. and here you can see that Seleucus wins the Babylonian War. E aqui vemos como Seleuco ganha a Guerra Babilônica. In the Fourth Diadochi War, Na Quarta Guerra dos Diádocos, we mark Sunday law as 285 BC, nós marcamos o decreto dominical como 285 antes de Cristo. and we can see how sanctions and subterfuge against Pyrrhus E nós vemos como sanções e subterfúgio contra Pirro causes him to lose all sphere of influence except Pyrrhus, his own country. faz com que ele perca influência, né, e perde tudo menos Épiro. In the line of Pyrrhus in Italy, E na linha de Pirro na Itália, we mark 272 BC as the Sunday law, nós marcamos 272 como decreto dominical. and we can mark here the death of Pyrrhus at 46 years of age. Aqui marcamos a morte de Pirro na idade de 46 anos. The city of Argos, Também temos a cidade de Argos. Tarentum falls, Tarento cai. Rome sends ambassadors to Egypt, Roma envia embaixadores ao Egito, headed by Quintus Fabius Maximus Gerges. liderados por Quinto Fábio Máximo Gurgis. In the line of World War I, Na linha da Primeira Guerra Mundial, we mark Sunday law as June 28, 1919, marcamos o decreto dominical como 28 de junho de 1919, with the Treaty of Versailles and the defeat of Germany. com o Tratado de Versailles e a derrota da Alemanha. In the line of World War II, Na linha da Segunda Guerra Mundial, we mark Sunday law as 1989, marcamos o decreto dominical 1989. and we can see that sanctions and and we see sanctions and subterfuge, Ali nós vemos sanções e subterfúgio and the USSR losing all spheres of influence except Russia. e a União Soviética perdendo toda a sua influência com a acessão de Rússia. So, from these lines that I've just gone over, Então, com essas linhas que acabamos de repassar, we can mark all these characteristics as Sunday law. podemos marcar as seguintes características no decreto dominical. We have bitter, Temos amargura, a harvest, colheita,
The dragon like USA Os Estados Unidos, semelhante ao dragão, and this movement e esse movimento rises. que ascende. Okay. Um, and then we have two groups. Logo, nós temos dois grupos. One prays to God Um louvando Deus or Castor and Pollux. ou Castor e Pólux. Seleucus wins the Babylonian War. Seleuco ganha a Guerra Babilônica. We see sanctions and subterfuge, Vemos também sanções e subterfúgio, which causes Pyrrhus to lose all but Epirus. que faz com que Pirro perca tudo, com exceção de Pirro, Épiro, perdão. And we see the death of Epirus. Também temos aqui a morte de Pirro, At the age of 46, so we can mark here 46. na idade de 46. Então, podemos marcar aqui o 46. Argus, which gives us the imagery of harvest. Argo nos dá essa imagem, ilustração de colheita. Fall of Tarentum. A queda de Tarento. Rome sends ambassadors to Egypt. Roma envia embaixadores ao Egito. And it's headed by Quintus Fabius Maximus Gurgis. Liderados por Quinto Fábio Máximo Gurgis. We can mark here the defeat of Germany. Também podemos marcar a derrota da Alemanha. But Germany is the king of the north. A Alemanha sendo o rei do norte. But remember, we have to flip the players when applying a history of failure to a history of success. Mas lembre-se que a gente precisa inverter quando a gente fala de linha de falha, linha de sucesso. And from the line, that was in the line of World War One. E com a linha da Primeira Guerra Mundial. And in the line of World War II, we see that USSR loses all but Russia. E linha da Segunda Guerra Mundial, nós vemos que a União Soviética perde tudo, menos a Rússia. So these are some of the characteristics of the Sunday Law Essas são algumas das características do decreto dominical that the Midnight Card messages give us. que o clamor da meia-noite nos providencia. If we're going to apply them, Se a gente aplicar isso, we need to apply them symbolically. precisamos aplicá-las de forma simbólica. Figure out what are these symbols of. Precisamos, então, entender quais são esses símbolos. Some of the applications we have already marked at our Sunday Law Algumas das aplicações que já marcamos no decreto dominical is the beginning of harvest for the Nethinims, o começo da colheita para os netineus, the defeat of the king of the south, a derrota do rei do sul, the rise of the USA as a dragon, e a ascensão dos Estados Unidos como dragão. and now Elder Terry did a study on the name Quintus Fabius Maximus Gurgis. E agora a anciã Terry fez um estudo acerca do nome Quinto Fábio Máximo Gurgis. So Quintus Quinto, então, means the fifth month in the Roman calendar, se refere ao quinto mês no calendário romano, which is July in the Julian calendar.
que no calendário juliano é o julho, mês de julho. Ju- July was named after Gaius Julius Caesar, Júlio, tendo recebido o seu nome de Gaio Júlio César, who minted his coins with his name and an elephant. que produziu moedas com um elefante nele. So that was linked with the Republican National Convention in July, A Convenção Nacional dos Republicanos, que ocorreu em julho, the RNC, que a gente abrevia RNC, because what's the political symbol of Republicans? tem qual símbolo? Qual o símbolo dos republicanos? Elephant. Elefantes. O elefante. Fabius means bean grower or bean farmer, Fábio se refere a um agricultor ou produtor de feijões, favas, which comes from the word faba, que é derivado da palavra fava, which is Latin for fava, vem do latim, fava, which are broad beans. que são um certo tipo de feijões. And these fava beans were used in voting elections. E esse tipo de feijão era usado no ato da eleição, no ato do voto nas eleições. Maximum Gurgis means the maximum flood, Máximo Gurgis significa dilúvio ou inundação máxima, which we already said was the symbol for Sunday. que já determinamos como símbolo do decreto dominical. So we take the literal meaning of the names and apply it symbolically E assim pegamos o significado literal dos nomes e aplicamos isso de forma simbólica to mark July, RNC, voting, and maximum flood at Sunday law. para a gente marcar então julho, a Convenção Nacional dos Republicanos, voto e decreto dominical. And I would suggest that all the other events that we have seen this year, E eu sugiro que os demais eventos que vimos esse ano, such as the Supreme Court rulings, como as decisões da Suprema Corte, the removal of Trump's last, the ruling of Trump in the United States, como a decisão no caso Trump contra os Estados Unidos, um, the external event support that Sunday laws this year, 2024. que os eventos externos apoiam que o decreto dominical seria este ano, 2024. So to summarize, Então, para resumir, we started out with the combined line of the priests and the 144,000. nós começamos com as linhas combinadas dos 144 mil e dos sacerdotes. And saw the need to know methodology to properly understand where we were. E vimos como é necessário entender metodologia para a gente se localizar corretamente. We reviewed some of the rules and techniques of parable methodology, Nós revisamos algumas das regras e técnicas da metodologia, using examples from Elder Test and Elder Parminder studies. utilizando exemplos dos estudos da Anciã Tess, o Ancião Parmida. We saw that the Midnight Prayer message was built upon parable methodology, Vimos que a mensagem do Clamor da Meia-Noite era construído em cima, baseado em método de parábola, and it opened up several lines of history. e isso nos abriu várias linhas históricas. And we brought some of those lines together to better understand the characteristics of Sunday law. E assim juntamos algumas dessas linhas para entender melhor a história do decreto dominical. And we took a little closer look at one of its characteristics, E olhamos de mais perto em uma das características, Quintus Fabius Maximus Curtius. sendo este o quinto Fábio Máximo Gurgis. Unlike Millerite history, Diferente da história dos Milleritas, we are required to understand both the internal and external waymarks
external events of the waymarks. Somos requeridos a entender os eventos internos como externos dos marcos. But the test for us is the internal message. Porém, o teste para nós é a mensagem interna. So what do you think what internal message do you think we can mark here at Sunday Law? Qual mensagem interna vocês creem podemos marcar aqui no decreto dominical? Any thoughts? Alguma ideia? Organization. Organization? Organização? Okay. And how did you get that? E como você chegou nisso? Oh, So we have organization. Then you're done. Organização? an attack to leadership or an intent to reform. Okay, so he said attack on leadership. Ele disse um ataque contra a liderança. Anyone else? Mais alguém? Voting. So we have voting. Voto. And why do you say voting? O que você disse voto? Elder Parmenter says it's a religious duty. It's here. Okay, so last week in the IPR joint meeting, Semana passada, na reunião a da question was IPR, asked. foi feita uma pergunta. How can we mark an internal message at July of 2024? Como podemos marcar uma mensagem interna em julho de 2024? And if we consider Elder Parminder's presentation that he did in Guadalupe, E se nós considerarmos a apresentação da ancião Parmina que ele deu em Guadalupe, on July 13th no 13 this de year, julho desse ano, which was all about our religious duty and right to vote, que era acerca do nosso dever religioso, o nosso direito ao voto and resist prophecy, e resistir à profecia, then we can mark voting here internally at July 2024. então poderíamos marcar o voto internamente em julho de 2024. So I just want to leave you with those thoughts. Quero deixar vocês com esses pensamentos. I hope everything was clear and made sense. Espero que tudo tenha ficado claro e fez sentido, tenha feito sentido. Do we have time for questions? Será que temos tempo para perguntas? If we don't have time, we're going. Yeah, we're at our time. Okay, so let's close with prayer. Vamos então encerrar com oração. Dear God in heaven, Querido Pai Celestial, Deus Celestial, thank you, Lord, for Kerbal methodology that have opened up to us the Midnight Cry messages. obrigado pelas metodologia que nos abriu a mensagem do Clamor da Meia-Noite. Thank you for leading this movement this far in Earth's history. Obrigado por criar esse movimento nesse momento da história dessa terra. Lord, as we each face decisions on what is right and what is error, Senhor, ao enfrentarmos todos decisões sobre o que é certo e errado, what to believe and what not to believe, em que crer e em que não crer. I pray that you give us wisdom to apply knowledge correctly.
Oro que nos dês sabedoria para aplicar conhecimento corretamente and help us to make the right decisions and right actions. e nos ajude a tomar as decisões e ações corretas. Help us to have faith that you have led us this far, Nos ajude a ter fé para acreditar que nos guiou até aqui, faith that you are leading us today, fé que nos guias também hoje, and faith that you will open up what we have to know fé que tu nos abrirás aquilo que precisamos saber as we study your parable methodology. através do estudo da metodologia de parábola. In Jesus' name I pray, amen. Eu oro em nome de Jesus. Amém.